Aí é o seguinte, como é que funciona essas camadas? Deixa eu tentar dar uma traduzida pra galera pra eles entenderem. Imagina, você pega a tela aqui, a tela que a gente tá falando, você coloca um monte de quadradinho nela, sabe? Tipo, coloca assim, tipo, várias linhas horizontais, várias linhas verticais, e coloca vários quadradinhos. Cada quadradinho desse, que tá fora da sua visão principal, de onde seu olho tem que estar, ele é menos importante, porque ele vira visão periférica, do que o quadradinho que tá no meio, que é para onde você tá olhando, que pode estar, por exemplo, o personagem que você tá direcionando dentro de um jogo, tá bom? No caso de um FPS, por exemplo, de um first person shooting, de um jogo de primeira pessoa, tá? Então você tá sempre olhando ali no meio. O resto não é tão importante, então ele vai dar mais importância na renderização do que tá no meio do que no resto que tá lá. Pro resto que tá lá, ele vai usar uma técnica de AI que é o seguinte: imagina que milhares de pessoas jogam o mesmo jogo que você. A chance dessas milhares de pessoas, uma boa quantidade delas, que tomou um caminho, uma direção, também tome a mesma direção, é grande. Então o Machine Learning vai aprendendo com os milhares de pessoas que estão jogando lá, para que lado, talvez, o próximo jogador que estiver usando dos mesmos comandos no mesmo lugar também vá. E ele começa a fazer o que se chama prediction. Ele começa a tentar adivinhar o futuro do próximo passo do cara. Quando ele começa a perceber que ele tá acertando, ele começa a fazer pré-renderização de todos esses quadradinhos que estão aqui, ó, fora do centro da visão, e ele já manda isso pronto. Então ele ganha muito em latência, né, que ele vai tirar a latência pra caramba por causa disso, porque ele já tá entregando aquilo na frente muito antes de precisar, e ele ganha muito em processamento lá no back-end, porque ele já processou, tá pré-renderizado. Então essa é uma das sacadas de você ter que usar AI, inteligência artificial, para fazer cloud gaming. Falei certo? Sim, sim. Beleza. É Uma outra coisa são os layers, né? Então você tem o primeiro layer, que seria o layer de wireframe com física. Que são só os pauzinhos de onde o cara se movimenta. Então, primeiro ele vai processar isso lá e já vai mandar isso na frente. Depois ele vai mandar o envelopamento do cara, qual é a massa, o volume que tem em volta desse cara. Né, se fosse essa minha mão aqui, pauzinhos, ia ser um pauzinho aqui, um pauzinho aqui, um pauzinho aqui. Agora, o quanto é grosso, o quanto tem de profundidade daqui pra cá, tudo isso é o envelopamento para entender a massa que tá em volta dos pauzinhos, entendeu? Os pauzinhos é o movimento e a física. Então ele processa primeiro os pauzinhos, o wireframe, depois ele processa o envelopamento, depois ele vai processar uma baixa renderização, uma renderização rápida, para jogar em cima desse envelopamento e dar essa sensação de pele, de mão. E depois ele vai lançar a última renderização, que é a renderização mais pesada. Ele joga por cima dessa mais leve, tá? Por quê? Porque se der pau em alguma coisa, ele sentir que vai perder performance, ele para de renderizar em algumas partes a renderização mais pesada, nas partes que são menos importantes da tela. Depois, se ele perde isso, ele vai deixar tudo com menos renderização. Se ele perde isso, você vai ver só envelopamento. Se ele perde isso, você vai ver só o wireframe, daí pra frente, se você perdeu tudo, fudeu. Mas você tem tantas camadas diferentes para ser enviadas via a rede, que ele garante que você consegue ter o gameplay sem parar, sem ter a porra do lag ou do stuttering. Você não vai sentir por causa disso, que ele tá sempre mandando aquilo que ocupa menos espaço de banda primeiro, aquilo que vai ocupar menos tempo de processamento no servidor primeiro. Então o jogo tá sempre fluindo. Essa é a sacada da inteligência artificial, mais o sistema para cloud gaming que existe. Será que eu consegui explicar para vocês que essa parada é muito difícil, cara? Eu mesmo demorei uma cara pra entender como é que tudo isso funciona e o Chips já me ajudou várias vezes. Mas fundamentalmente é isso aí. E é o processo, né? Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora.